Seja bem-vindo à apresentação de sugestão de uso do software de gerenciamento odontológico X-Dental. Iremos lhe mostrar todo o passo a passo do correto uso, desde o cadastro do paciente, marcações, orçamentos, até a conferência de caixa dos recebimentos dos tratamentos aprovados. Você verá como é fácil utilizar o X-Dental e como ele poderá facilitar muito a sua organização de atendimentos clínicos e gerenciamento administrativo de sua clínica odontológica. Cadastrando um novo paciente. Em um primeiro contato com o paciente, a primeira coisa a ser feita no X-Dental é o seu cadastro. Para isso, clique no botão Dados do paciente, na tela de atendimento e em Novo paciente. Nessa tela, inclua os dados pessoais e foto, que pode ser feita diretamente com webcam ou máquina Canon ou Nikon. Se preferir, importe a foto do paciente feita em qualquer outro modelo de máquina fotográfica. Inclua o máximo de dados possíveis, inclusive colocando dados de e-mail, redes sociais, operadora de celular, o motivo da consulta, observações e indicação. Esses dados serão muito importantes para pesquisas de dados dos pacientes em estatísticas de pacientes. Ao finalizar o preenchimento dos dados, imprima sua ficha cadastral para o paciente assinar e a etiqueta com o número do prontuário para colocar na pasta a ser criada para o paciente. Nessa tela de seleção de impressão, se preferir, imprima uma ficha cadastral em branco para o paciente preencher ou um modelo cadastral simplificado, já com anamnese. Muito bem! Agora que você cadastrou o paciente no X-Dental, veja que ele possui um odontograma ainda sem nenhum procedimento odontológico. O próximo passo é marcar uma consulta inicial de atendimento na agenda, uma consulta de avaliação clínica. Fazendo uma marcação inicial do paciente na agenda. Depois de escolher a agenda, no ícone lupa, do profissional que faz a avaliação clínica inicial e oferecer entre as várias opções livres de dias e horários ao paciente, clique no horário vago para iniciar a marcação. Observe sempre se o paciente aparece na parte superior da tela de marcação. Defina o tempo de atendimento e clique na bolinha vermelha Diversos para selecionar o que será feito no atendimento inicial sem precisar digitar nada. Depois de selecionar os itens, clique no botão Confirmar. Pronto! Sua marcação inicial está feita. Rápido e fácil. Se você quiser acrescentar mais opções de frases prontas, vá às configurações da agenda, explicado no outro vídeo, Configurações do X-Dental. Caso precise digitar alguma informação na marcação, clique com o botão direito sobre a mesma e com um duplo clique no texto, escreva o que desejar. Vale ressaltar que todo esse texto irá para o histórico do paciente e sairá na impressão para o paciente assinar após a conclusão do atendimento por parte do dentista. Para desmarcar, remarcar ou alterar o horário do paciente, clique com o botão direito sobre a marcação no botão Situação e selecione a opção desejada.
Vale ressaltar que você também pode alterar o dia e horário da marcação apenas arrastando-a pela borda superior e inferior para o local desejado. Ok, o próximo passo agora são os procedimentos no X-Dentro de quando o paciente vier para essa primeira consulta de avaliação. O primeiro atendimento do paciente. Quando o paciente vier para o seu primeiro atendimento na clínica, a recepcionista deve clicar com o botão direito do mouse sobre a marcação e no botão Situação. Marque a opção O paciente está aguardando para informar visualmente na agenda do dentista, em seu consultório, que o paciente chegou. Caso necessite, faça foto do paciente para incluir em seu cadastro, ou imprima sua ficha cadastral para pegar sua assinatura ou algum dado que esteja faltando, enquanto ele aguarda o atendimento. Ao encaminhá-lo ao consultório, a recepcionista ou auxiliar odontológica do dentista deve clicar com o botão direito do mouse sobre a marcação e no botão Situação para selecionar a opção O paciente está sendo atendido. Essa comunicação interna que aparece na marcação da agenda é muito útil para saber como está a situação do paciente na clínica. Com o paciente no consultório, o dentista poderá fazer uma avaliação inicial do caso e iniciar o processo de documentações importantíssimas ao correto protocolo de atendimento e resguardo jurídico do profissional dentista e da clínica. Estamos falando do pedido de radiografia, fotos iniciais do paciente e o preenchimento da anamnese. Solicitando radiografias ao paciente. O processo de solicitação de radiografia pelo X-Dentro é muito fácil e rápido. Fazendo-o pelo software, você não precisará mais daqueles inúmeros talões de pedidos radiográficos e ainda poderá fazer todo um controle de recebimento e de devolução de radiografias ao paciente, com documento para ele assinar. Para solicitar radiografia, o odontograma do paciente deve estar aberto na tela. Você pode abri-lo rapidamente clicando em sua marcação na agenda. Depois, clique no botão Documentos e em seguida em Requisições. Nessa tela, você pode solicitar documentações ortodônticas, radiografias ou até mesmo risco cirúrgico. Todos esses modelos podem ser configurados, explicado no outro vídeo Configurações do X-Dental. No item Pedido de radiografias, selecione as radiografias necessárias e a clínica radiológica indicada, já configurada previamente. Imprima a solicitação para o paciente levar à radiologia. Note que essa solicitação já sai com o nome do paciente, as radiografias solicitadas, a radiologia indicada e local para assinatura. Tudo muito rápido e fácil. Quando chegar as radiografias do paciente, a recepcionista pode fazer o controle de recebimento da mesma. O odontograma do paciente deve estar aberto na tela. Depois, clique no botão Documentos e em seguida em Controle de requisições. Nessa tela, dê um duplo clique sobre o pedido da radiografia recebida, selecione-as e altere a situação para Recebidas. Nesse mesmo local, você pode selecionar a opção Devolvidas ao paciente para imprimir o protocolo de devolução de radiografia para o paciente assinar. Esse documento é muito útil para lhe resguardar que devolveu as radiografias a ele. Inclusão de fotos e radiografias do paciente. Continuando o importante processo de documentação inicial do caso, o X-Dental permite a inclusão de fotografias e radiografias diretamente no painel de imagens do prontuário do paciente. Se sua clínica radiológica possui o software radiológico X-Radio,
você poderá receber radiografias e tomografias da radiologia para o painel de imagens de seus pacientes automaticamente pelo X-Cloud. Se a radiologia tiver enviado um CD com as imagens das radiografias digitalizadas, basta clicar no botão Opções do painel de imagens e em Importar para selecionar as imagens da mídia CD do seu computador. Se você não tiver as radiografias já digitalizadas em CD, você pode fotografá-las colocando-as em um negatoscópio e desligando o flash da máquina. Depois das radiografias fotografadas, você pode importar as imagens como descrito anteriormente. Se você possui máquina fotográfica Canon ou Nikon, você poderá fotografar e incluir as imagens diretamente no prontuário do paciente. O X-Dental possui uma ferramenta de comunicação direta através de cabo USB com essas câmeras. Isso mesmo, selecione o paciente, conecte a câmera ao computador com o cabo USB que chegue até o paciente, clique em Opções e em Canon Direct. Clique no botão verde para conectar a câmera e selecione uma descrição para a imagem. Faça as fotos do paciente. Elas serão salvas diretamente em ordem cronológica no prontuário dele. Essa função é muito prática e irá lhe poupar muito tempo. Se quiser rotacionar, excluir ou recortar uma foto antes de salvar, deixe o mouse à esquerda da imagem para que apareça uma barra de ferramentas. Você poderá visualizar várias imagens ao mesmo tempo, simplesmente selecionando a quantidade e arrastando as fotos para cada quadro. Para visualizar em tamanho maior, dê um duplo clique com o botão esquerdo do mouse. Para diminuir, um clique com o botão direito. Preenchendo a anamnese inicial do paciente. Continuando o importante processo de documentação inicial do caso, você poderá imprimir uma anamnese para o paciente preencher e assinar. Com o odontograma do paciente aberto na tela, clique no botão Documentos e em seguida em Anamneses. Escolha o modelo desejado e clique em Imprimir para o paciente preencher e assinar a anamnese escolhida impressa. Depois de preenchida por ele, você deve colocar suas respostas no X-Dental. Basta selecionar o modelo e clicar no botão Anamnese para marcar todas as respostas dadas pelo paciente. Com isso, você terá acesso rápido à sua anamnese sem precisar pegar o papel na pasta. Observe que ao lado de cada resposta há uma opção de alerta que pode ser acionada para que o X-Dental coloque um ícone de alerta no odontograma do paciente, um triângulo vermelho com exclamação, para avisar sobre possíveis problemas de saúde ou com medicamentos, por exemplo. Ok. Agora você já possui uma documentação inicial com radiografias, foto e anamnese preenchida. Podemos passar ao próximo passo, que é fazer o orçamento do paciente. Fazendo o orçamento do paciente. Faça um orçamento de uma maneira incrivelmente fácil e rápida. Clique no botão Orçamento e selecione a tabela de preços previamente configurada. Abra a tela de orçamento e a de fotos e radiografias do paciente lado a lado para facilitar o seu planejamento. Remova dentes ou personalize o odontograma se necessário, consultando as radiografias e as fotos do paciente que estão ao lado. Para visualizar as imagens em tamanho maior,
dê um duplo clique com o botão esquerdo do mouse. Para diminuir, um clique com o botão direito. Depois, selecione os elementos dentários, a especialidade e os procedimentos odontológicos que deseja incluir no orçamento clicando em Aplicar. Repita esse processo até incluir todos os procedimentos odontológicos necessários ao tratamento do paciente. Observe que o odontograma do paciente vai ficando com todos os procedimentos lançados de forma visual. Altere valores, caso queira, dando um duplo clique nos procedimentos desejados. Depois de lançar todos os procedimentos, clique em Confirmar para acessar a tela que precede a impressão do orçamento. Nessa tela, você poderá colocar desconto, formas de pagamento, parcelamento e as observações de coisas que foram explicadas ao paciente. Imprima o orçamento para o paciente. Vale ressaltar que todos os orçamentos contêm os dados do paciente, data, odontograma, procedimentos, valores e observações gerais para lhe resguardar sobre as explicações dadas. Completo, bonito e juridicamente seguro. Sugerimos, ao apresentar o orçamento ao paciente, deixar na tela uma foto inicial para que ele veja o estado atual de seus dentes. Vale ressaltar que o X-Dental permite fazer várias opções de orçamento, como é recomendado pelo CFO. É o que chamamos de orçamento parcial. Selecione apenas os itens que o paciente tem interesse em fazer e imprima esse novo orçamento. Se o paciente decidir fazer apenas o orçamento parcial, o X-Dental terá armazenado todos os outros procedimentos propostos e que ele não quis fazer no momento. Se você quiser dar uma explicação mais completa, o X-Dental oferece uma ótima ferramenta didática e de marketing que os pacientes ficam muito impressionados, o Crânio 3D. Depois de fazer o orçamento, clique no botão Crânio 3D e explique todo o tratamento proposto em peças tridimensionais, com possibilidade de mover ossos e dente. Utilize o botão esquerdo do mouse para arrastar um osso ou um dente, ou o botão direito para arrastar tudo de uma vez. Para rotacionar, utilize as setas do disco de comando ou faça vários tipos de movimentos com os comandos do lado direito da tela. Se depois de todo esse processo muito tranquilo e explicativo de orçamento, o paciente decidir fazer o tratamento, o próximo passo é aprová-lo no X-Dental, isto é, fazer o recebimento financeiro definindo a forma de pagamento e os profissionais que irão fazer os procedimentos. Aprovando um orçamento, fazendo o recebimento. Se o paciente aceitou o orçamento proposto, você deve fazer o recebimento no X-Dental para que possa ter um correto controle financeiro e de produção de sua clínica. Selecione o paciente abrindo seu odontograma com o orçamento a ser aprovado. Se tiver feito vários orçamentos, selecione o desejado na caixa de seleção da parte superior da tela. Depois do orçamento selecionado, clique no botão Financeiro do paciente para fazer o recebimento, aprovando o tratamento dentário proposto. Observe que nesta tela há opções adicionar de alterar valores, adicionar ou excluir procedimentos odontológicos, ou ainda mudar a data de proposta de orçamento para impressão. Há também o botão Aprovar tratamento, que iniciará o processo de recebimento financeiro. Nessa primeira tela, a de escolha de procedimentos para aprovação, você poderá desmarcar algum procedimento proposto que o paciente não queira fazer.
Desmarcando-o, o valor total do tratamento proposto será atualizado e na impressão final, o X-Dental adicionará um campo com esses procedimentos propostos e que o paciente não quis fazer para sua segurança de que tal procedimento foi indicado a ele. No próximo passo, o de forma de pagamento do tratamento, é onde você colocará desconto, juros, quantidade de parcelas e os dados de cada parcela, ou melhor, como foi pago cada parcela. Vale ressaltar que se o paciente informar que virá pagar depois, você pode aprovar esse orçamento usando a opção de pagamento pendência. Quando ele vier pagá-la, você poderá dar baixa na mesma, conforme explicaremos no final dessa parte do vídeo. No próximo passo, o de responsável e objetivo do tratamento, você opcionalmente poderá definir qual dentista ficará responsável pelo acompanhamento do paciente e quais os objetivos principais do tratamento. Essas informações aparecerão na impressão do planejamento ser feito futuramente no X-Dental. A seguir, vem a importante tela de definir os responsáveis, os dentistas que irão fazer os procedimentos na boca do paciente, e os beneficiários, os dentistas que irão ganhar porcentagem por procedimentos concluídos. Definir os responsáveis é a ferramenta que vai dar parâmetro de pesquisa de produtividade de cada dentista de sua clínica. É com ela que o administrador poderá quantificar, nas ferramentas de pesquisa de produtividade do X-Dental, o quanto há de procedimentos odontológicos concluídos ou não concluídos de cada dentista referentes a seus pacientes. Veremos como fazer isso mais na frente. Na próxima tela, de confirmação de tratamento, você poderá fazer um checklist antes de aprovar o orçamento. Ver se todos os dados estão corretos. Caso haja algum erro, é só voltar os passos e corrigi-lo antes de clicar no botão Aprovar. Estando tudo certo e clicando no botão Aprovar, aparece uma importante tela com várias opções de impressões. São documentos importantes à sua segurança jurídica, como o plano de tratamento e contrato de prestação de serviços, onde você pegará assinaturas do paciente. Sugerimos a impressão de 2 vias de tudo, uma para o paciente e outra para ficar na clínica. Há a opção de gerar um registro na ferramenta de notas fiscais e recibos para que você possa colocar o número da nota emitida ao paciente. E fazer o planejamento de caso automaticamente pelo X-Dental, com quantidade de atendimentos e o que vai fazer em cada um deles, configurados previamente, e com a opção de imprimir para deixar na pasta do paciente. Tudo isso de maneira rápida, com todas as impressões preenchidas automaticamente com os dados do paciente e do tratamento aprovado. No plano de tratamento, além dos dados do paciente, há o odontograma com uma bela representação gráfica dos procedimentos odontológicos, detalhados abaixo como propostos e aceitos ou não aceitos, caso o paciente tenha optado por não fazer algum deles. No contrato de prestação de serviço, também há o preenchimento automático de dados do paciente, do tratamento aprovado e das formas de pagamento. Além de todas as cláusulas que podem ser alteradas na configuração de contratos e que darão segurança ao paciente, a você e à sua clínica, o X-Dental coloca uma breve explicação de cada procedimento odontológico no final do contrato. Caso você tenha optado em imprimir o planejamento do tratamento proposto, você terá todos os procedimentos a serem realizados, a quantidade de atendimentos indicados e o que será feito em cada um deles. Muito prático e útil para a sua clínica. Caso queira alterar as configurações desses atendimentos, vá até o botão da tela inicial Sequência de atendimentos e Configurar atendimentos. Observe agora que depois de aprovar o orçamento, ainda no financeiro do paciente no X-Dental, ele recebe o nome de tratamento, seguido de um número. Na parte inferior da tela, temos os dados referentes ao pagamento feito pelo paciente. É nessa parte, no botão Alterar pagamento, que você pode alterar as formas de pagamento caso haja necessidade. Isso só poderá ser feito antes do administrador usar a ferramenta de conferência de caixa no X-Dental. Depois que há a conferência dos pagamentos, não tem sentido alguém mudar mais a forma de pagamento do paciente. É nessa parte também que daremos baixa em pendências do paciente definidas no início do processo de aprovação do orçamento.
Basta selecionar o valor pendente, a forma de pagamento e pagar a pendência. Muito simples. Caso queira colocar o número da nota fiscal emitida ao paciente, clique no botão Notas Fiscais Recibos. Selecione o valor gerado e clique em Emitir Notas Recibos para incluir o número da nota fiscal repassada ao paciente. Esse controle é muito útil para quando você precisar resgatar uma informação sobre as notas emitidas ao paciente para uma possível impressão da declaração de notas emitidas para ele usar em seu imposto de renda. Caso você precise alterar o nome de um dentista responsável por realizar um procedimento odontológico no paciente, definido no início da aprovação do orçamento, clique no botão Responsáveis Beneficiários. Selecione o procedimento e depois o nome de outro dentista que irá fazer o procedimento odontológico. Pronto! Com essas dicas, você terá uma quantidade de dados que irão lhe permitir ter documentos sobre o tratamento aprovado do paciente para resguardo jurídico de sua clínica, dados financeiros para seu controle de caixa e informações úteis para um correto controle de produtividade de seus dentistas. Como fazer a conferência de caixa e de produtividade, veremos mais à frente, ainda nesse vídeo explicativo. Sequência de atendimentos para marcação na agenda. Localizado no botão Sequência de atendimentos e na opção Sequência do paciente, essa ferramenta permite fazer um planejamento prévio de toda a sequência de atendimentos a serem realizados no paciente, definindo o tempo e o que será feito em cada atendimento para facilitar a marcação na agenda. Se o profissional, ao aprovar o tratamento, deixou selecionado o planejamento automático do tratamento, o X-Dento irá disponibilizar todos os atendimentos necessários ao caso. Basta selecionar o tempo de duração de cada um e a sequência com que serão realizados. Se não tiver feito o planejamento ao aprovar um orçamento, pode realizá-lo a qualquer momento no botão Sequência de atendimentos, na opção Pacientes sem sequência, selecionar os pacientes e clicar em Planejar. Se clicar no ícone lupa, aparecerá o que tem que fazer nesse atendimento. Para alterar os itens, dê um duplo clique no atendimento e acrescente ou remova mais itens a esse atendimento. Para definir o tempo de duração do atendimento, para facilitar a marcação na agenda, clique no ícone Calendário e defina o tempo desse atendimento. Depois de definir o tempo de todos os atendimentos, você poderá ordená-lo clicando sobre o atendimento e arrastando-os para a sequência desejada. Não se esqueça de clicar em Salvar alterações. Com prática, o profissional fará isso em pouquíssimo tempo. A grande vantagem de utilizar essa ferramenta é que, além de ter toda a sequência de atendimentos do paciente planejado, as marcações na agenda poderão ser feitas simplesmente arrastando os atendimentos planejados para um horário vago na agenda. Já vai com o tempo definido e com o conteúdo de informação do que tem que ser feito no atendimento. Muito simples e rápido. Agenda, marcações e conclusões de atendimentos. É claro que, além de poder fazer marcações facilmente pela ferramenta Sequência de atendimentos, simplesmente arrastando os atendimentos planejados, você poderá marcar atendimento do paciente diretamente na agenda do profissional. Depois de escolher a agenda do dentista no ícone lupa, o dia e o horário que irá fazer o atendimento do procedimento, clique no horário vago para iniciar a marcação. Observe sempre se o paciente aparece na parte superior da tela de marcação.
Defina o tempo de atendimento e clique na bolinha vermelha Não concluídos para selecionar o que será feito no atendimento inicial sem precisar digitar nada. Depois de selecionar as regiões e os itens do que será feito, clique no botão Confirmar. Pronto, sua marcação de atendimento está feita, rápido e fácil. Se você quiser acrescentar ou alterar mais opções de itens de atendimento, clique na marcação com o botão direito do mouse e depois no botão Alterar procedimento para marcar ou desmarcar procedimentos odontológicos. Caso precise digitar alguma informação na marcação, clique com o botão direito sobre a mesma e com um duplo clique no texto, escreva o que desejar. Vale ressaltar que todo esse texto irá para o histórico do paciente e sairá na impressão para o paciente assinar após a conclusão do atendimento por parte do dentista. Para desmarcar, remarcar ou alterar o horário do paciente, clique com o botão direito sobre a marcação, no botão Situação e selecione a opção desejada. Vale ressaltar que você também pode alterar o dia e o horário da marcação apenas arrastando-a pela borda superior e inferior para o local desejado. Analisando ainda uma marcação, na parte superior temos uma relação de todos os atendimentos em aberto, concluídos ou outras situações como erros de marcações, faltas, desmarcações e remarcações para consulta de seus conteúdos, muito úteis para resgate de informações. Se preferir, visualize as próximas e as últimas consultas do paciente de uma maneira mais rápida ainda. É só visualizá-las nos campos à direita da agenda. Agora atenção! Todo paciente que for atendido pelo dentista e que tem uma marcação desse atendimento na agenda deve ter o conteúdo de sua marcação conferido e atualizado ao final do atendimento, se necessário, para que o dentista possa concluir esse atendimento na agenda e imprimir o importantíssimo desenvolvimento clínico para o paciente assinar. Clique com o botão direito do mouse sobre a marcação, corrija o texto do atendimento, se necessário, e clique em Concluir atendimento. Todo o texto que estava na marcação desse atendimento realizado será impresso para o paciente assinar. Essa mesma folha de papel será usada para a impressão dos próximos atendimentos concluídos. Ela deverá ser colocada na impressora na posição correta com que a impressora puxa o papel antes de fazer as outras impressões. Caso precise reimprimir as consultas, selecione as bolinhas dos atendimentos anteriores e imprima-os novamente. Vale ressaltar que faltas do paciente serão impressas em vermelho no próximo atendimento para que o paciente assine a sua falta. Com esse procedimento, você terá a segurança de ter a assinatura de seus pacientes a cada atendimento concluído, sem precisar escrever nada, apenas usando rápidas e fáceis impressões. A marcação na agenda, depois de concluída, mudará de cor para facilitar a visualização do atendimento do paciente. Vale ressaltar que ao fazer uma marcação podem aparecer várias opções de bolinhas vermelhas. São elas: sequência de atendimentos. São procedimentos odontológicos que tiveram sua ordem de atendimento planejada previamente pelo dentista na ferramenta Sequência de atendimentos. Não concluídos. São procedimentos odontológicos de tratamentos propostos e já pagos pelo paciente. Estão apenas esperando as marcações e as conclusões nos pacientes por parte dos dentistas. Concluídos. São procedimentos odontológicos que já foram realizados no paciente e já dados baixa no odontograma. Podem ser remarcados na agenda em caso de repetição, por exemplo. Diversos. São procedimentos diversos disponíveis para marcação
que independe do tratamento proposto do paciente. Estão lá para marcações de coisas das mais diversas situações, como orçamentos, emergências ou avaliações, por exemplo. Um procedimento muito comum aos dentistas em suas agendas é fechar horários de compromissos para evitar marcações para quando ele não estiver na clínica. Para fechar um horário, clique no dia e horário desejado e clique no botão Agendar compromissos na parte superior. Selecione a hora de início e de término do compromisso e selecione o motivo. Se preferir, pode digitar no campo direito da janela aberta. Pronto, o horário na agenda do dentista estará fechado para marcações. Impressão de receitas, atestados e documentos diversos. É muito comum, durante os atendimentos, o dentista precisar imprimir esses tipos de documentos aos pacientes. O X-Dental possui muitos modelos prontos para impressão com preenchimento dos dados do paciente automático e com possibilidade de configurar ou de adicionar novos modelos. No botão Documentos, há vários modelos de receitas médicas, inclusive o novo modelo de receituário de controle especial, que podem ser impressas diretamente ou editadas. Para editar um modelo, você pode simplesmente digitar no campo de texto da receita ou através do botão Alterar modelo. Nesse campo, você terá acesso a um banco de medicamentos com pesquisa por nomes para incluir com um duplo clique nos receituários antes de imprimir. Muito prático! Ainda no botão Documentos, imprima atestados médicos com preenchimento de dados automáticos do paciente e possibilidade de seleção de quantidade de dias e o CID. Pode-se fazer também qualquer tipo de alteração antes da impressão do documento. No campo Documentos Diversos, há uma grande quantidade de documentos que irão facilitar muito o dia a dia de sua clínica. São orientações pré- e pós-cirúrgicas, consentimento informado, recomendações e esclarecimentos que podem ser impressos facilmente e com possibilidade de edição ou de inclusão de novos modelos. Todos esses documentos citados podem ser configurados ou acrescentar novos modelos na ferramenta de configuração do cadastro, na tela administrativa apresentada no vídeo de configurações do X-Dental. Preenchimento de relatórios clínicos. O X-Dental possui uma ótima ferramenta de relatório para várias especialidades que vale muito a pena ser utilizada. No botão Relatórios Clínicos, o dentista poderá, simplesmente com cliques, preencher relatórios de muitos procedimentos realizados nos pacientes, rápido e fácil, com possibilidade de impressão e de armazenamento automático no histórico digital do prontuário do paciente. Vale ressaltar que para fazer esses relatórios, o paciente tem que ter o procedimento da especialidade odontológica do relatório desejado lançado no odontograma. A ferramenta Relatórios Clínicos conversa com o odontograma, permitindo fazer o relatório apenas dos procedimentos planejados para o paciente, evitando assim erro de marcações em regiões ou procedimentos clínicos. Para preenchê-los é muito fácil. Selecione a especialidade e sempre comece pela opção Relatório Região para escolher a região dentária e o procedimento a ser feito. Depois, utilize os botões à esquerda para preencher, apenas com cliques em itens pré-configurados, os campos dos procedimentos, técnicas ou materiais utilizados, por exemplo. No relatório de periodontia, há duas ferramentas muito úteis aos dentistas que fazem controle periódico de profilaxia de seus pacientes, o índice de placa bacteriana e o periograma. No índice de placa bacteriana, o profissional poderá, a cada ida do paciente ao controle, fazer aferições que ficarão armazenadas no X-Dental da quantidade de tártaro, em porcentagem, presentes no paciente.
Basta clicar em Novo Controle, selecionar a técnica de aferição por dente ou face, selecionar o corante utilizado e clicar sobre os dentes ou faces no odontograma acima para selecionar o tártaro presente em cada elemento dentário. Finalizando toda a avaliação, clique em Gravar dados e imprima. O X-Dental imprimirá um relatório com a porcentagem de tártaro do paciente e um gráfico. A cada vinda do paciente e a cada preenchida do índice de placa, um gráfico de linha irá mostrando se aumentou ou diminuiu a sua porcentagem de tártaro. É muito interessante ver que os pacientes guardam cada um desses relatórios impressos e procuram sempre melhorar a higiene bucal para não refletir negativamente no próximo gráfico. A outra ferramenta muito importante para diagnósticos ou avaliação de resultados é o periograma. Nela, o dentista poderá aferir crescimento ou recessão gengival ou ainda profundidade de sondagens, apenas selecionando a face dos dentes e utilizando as setas no disco de comando à direita ou, se preferir, as setas do teclado. Também poderão ser adicionados outros parâmetros como sangramentos, supuração e mobilidade, por exemplo. Basta selecionar o dente e o parâmetro constatado. Finalize sempre clicando em Gravar dados e imprimindo o relatório, se preferir. Controle de laboratório de prótese. Para fazer uma requisição de envio é muito simples. Abra o odontograma do paciente, acesse Relatórios Clínicos e a opção Prótese. No relatório de prótese, o dentista poderá fazer uma requisição de serviço protético para envio ao laboratório. Vale ressaltar que o laboratório que a clínica trabalha deve estar cadastrado no X-Dental, assim como os serviços que ele executa e os respectivos valores. Para maiores detalhes, veja o vídeo de como configurar o X-Dental. No botão Nova Requisição, selecione o local que está solicitando, o nome do laboratório, o protético que vai executar o serviço e os elementos dentários do procedimento de prótese a ser realizado. No próximo passo, selecione o serviço a ser realizado pelo laboratório e os passos de provas desse serviço, além de selecionar a data que você precisa que o trabalho esteja pronto. Depois disso, selecione outros dados informativos e importantes ao laboratório de prótese, como o material desejado ou cor do trabalho em revestimento estético. Depois de tudo selecionado, imprima a requisição a ser enviada junto com a caixa das moldagens ou modelo em gesso ao laboratório de prótese para a realização do serviço solicitado. A parte inferior da impressão é a guia de protocolo que deverá ser retida pelo laboratório para a posterior conferência e pagamento dos serviços realizados. Quando o serviço retornar concluído do laboratório de prótese, a requisição deverá ser concluída no X-Dental para que o valor dos serviços realizados possa ser acertado em uma data combinada. Acesse a tela administrativa no botão superior direito Início e clique no botão Controle de prótese. Na opção Controle de requisições, pesquise a requisição a ser baixada no sistema, selecionando a opção Nome ou Número da requisição. Ao aparecer a mesma, selecione-a e clique em Registrar conclusão. Pronto! Essa e outras requisições baixadas, assim, estarão prontas para terem seus valores de pagamento ao laboratório baixadas no botão Faturamento, quando sua clínica for realizar o acerto com o laboratório de prótese. No botão Faturamento, selecione o período de tempo, a situação de requisições concluídas e não pagas e o laboratório para listar todas as requisições de trabalhos enviados e concluídos que ainda não estão pagos, para serem acertados financeiramente com o laboratório de prótese. Depois de listados, você pode imprimir a relação de todos os trabalhos para serem conferidos com os papéis de protocolos do laboratório de prótese. Para dar baixa, depois de pago,
selecione todos os serviços listados e clique em Registrar pagamento para selecionar a forma de pagamento a confirmar. Feito isso, você terá um correto controle de pagamento de todos os seus trabalhos protéticos enviados ao laboratório. Concluindo procedimentos odontológicos no odontograma do paciente. É importantíssimo, ao concluir um procedimento odontológico na boca do paciente, dar baixa em seu odontograma. Isso é importante por vários motivos. A cor do procedimento muda no odontograma, facilitando a visualização de que esse procedimento foi realizado. É criado automaticamente pelo X-Dental um registro de conclusão desse procedimento e a data no histórico do paciente. Na ferramenta de produtividade dos dentistas, é somado como um procedimento concluído na produção do dentista selecionado pelo administrador, que mostraremos no próximo passo. Para concluir um procedimento é muito fácil. Basta, com o odontograma do paciente aberto na tela, selecionar o procedimento no campo Procedimentos não concluídos e concluídos, à direita inferior da tela. Selecione o procedimento desejado e clique em Concluir. Muito simples, não? Produtividade da clínica. Se todos os procedimentos odontológicos forem aprovados, definindo os dentistas que os farão e os mesmos derem baixa no odontograma a cada procedimento concluído, o X-Dental terá parâmetros para informar ao administrador a importante produtividade de cada dentista da clínica. Para isso, vá para a tela administrativa, clicando no botão superior direito Início e na opção Produtividade da clínica. Nessa incrível ferramenta, o administrador poderá ver toda a produtividade de seus dentistas através de porcentagens e valores de procedimentos concluídos ou não, seja por todos os dentistas ou por cada um, por especialidade ou até por procedimentos odontológicos. Todos os relatórios podem ser impressos com gráficos e uma riqueza de detalhes informativos muito grandes, onde são detalhados até o nome dos pacientes de cada dentista, que estão com os procedimentos odontológicos concluídos ou não. Conferência de caixa. Se todos os orçamentos forem aprovados no financeiro do paciente do X-Dental, onde o profissional define as formas de pagamento, o administrador terá condições de conferir todos os recebimentos na ferramenta Movimento de Caixa. Para acessá-la, vá para a tela administrativa, clicando no botão superior direito Início e na opção Movimento de Caixa. Nessa tela, todas as transações financeiras do dia, sejam elas recebimentos, pendências ou até cancelamento de pagamentos, estarão disponíveis para o administrador fazer a conferência. Para fazer uma correta conferência no X-Dental, são 2 passos: conferir os recebimentos e fechar o movimento de caixa do dia. Para conferir, selecione os registros de recebimento que você tem em mãos e clique no botão Confirmar conferência. Observe que na coluna direita, todos os recebimentos estarão com a situação conferida como Sim. Se ao final do dia todos os recebimentos bateram e estão com a situação de conferência como Sim, clique no botão Fechar movimento para zerar os registros de caixa e limpá-lo para o movimento de recebimentos do dia seguinte. Um protocolo simples, mas que pode fazer muita diferença na forma de administrar os recebimentos financeiros de sua clínica. Claro que essa ferramenta deve estar acessível apenas na senha do administrador, nunca aos outros usuários que não são da área.
Depois da conferência de caixa, transferência de receitas. Se preferir um controle mais detalhado, o administrador pode informar o destino de cada recebimento, seja ele em dinheiro ou cheques. Basta usar a ferramenta Receitas, acessando a tela administrativa, clicando no botão superior direito Início, na opção Receitas e Despesas e na frase Total a receber. Observe que nessa tela há uma barra superior mostrando as receitas anuais ou mensais de sua clínica, caixa de seleção de datas, filtros de exibição e os recebimentos conferidos no movimento de caixa, esperando para serem transferidos para uma conta bancária ou de caixa previamente criadas. No caso de cheques pré-datados, o Xdental só os mostra nessa tela de depósito quando chegarem suas datas ou se você selecionar uma data futura na caixa de datas acima. Para transferir os recebimentos para uma conta é muito simples. Selecione-os clicando sobre eles e depois clique no botão Depositar crédito para escolher a conta de destino. Muito simples e prático. Para conferir todos esses recebimentos depositados nas respectivas contas, acesse a opção Controle Bancário, ainda na tela administrativa, e selecione a respectiva conta a ser conferida. Pagando dentistas que ganham comissão, os beneficiários. Se você configurou a porcentagem que cada dentista ganhará por procedimento concluído, explicado no vídeo de configurações do Xdental, e os selecionou como beneficiários na aprovação do orçamento, na parte do recebimento financeiro do paciente, você terá condições de fazer todo o controle de pagamento desses dentistas que ganham comissão pelo Xdental. Vale ressaltar que o dentista, ao realizar o procedimento odontológico no paciente, tem que dar baixa em seu odontograma, para que o seu valor a receber de comissão esteja disponível na ferramenta de pagamento de beneficiários. Para o administrador acessar o controle de beneficiários, vá para a tela administrativa, clicando no botão superior direito Início e na opção Beneficiários. Nessa incrível tela, o administrador poderá selecionar o dentista, o período de tempo desejado e os procedimentos que ele queira pagar. Muito simples. Selecione os procedimentos concluídos, que estão em verde, por exemplo, e clique no botão Pagar Beneficiário. O Xdental abrirá uma tela para lançar essa despesa diretamente na ferramenta de contas a pagar, já com todos os campos preenchidos automaticamente. Agora é só acessar a ferramenta de contas a pagar para baixar essa despesa. Veremos como se faz isso no próximo passo. Contas a pagar. Para acessar a importante ferramenta de controle de contas a pagar do Xdental, vá para a tela administrativa, clicando no botão superior direito Início, na opção Receitas e Despesas e na frase Total das despesas a vencer. Observe que nessa tela há uma barra superior mostrando os gastos anuais e mensais de sua clínica. Também há um campo de seleção de datas e de filtros de exibição da situação das despesas. Na parte inferior, há vários botões de inclusão, alteração, exclusão e pagamento de despesas. Tudo muito fácil. Para lançar uma despesa, clique no botão Adicionar despesa e inclua todos os dados. Você poderá também colocar uma foto da nota fiscal, boleto ou até mesmo do comprovante de pagamento. Poderá fazer isso com webcam ou câmeras Canon ou Nikon conectadas diretamente no computador, ou se preferir, da maneira tradicional, importando uma imagem que tenha sido salva em seu computador.
Para baixar uma despesa paga, selecione uma ou várias e clique no botão Controle de despesas e Registrar pagamento. Na tela que abre, selecione Conta, a forma de pagamento e confirme. Simples e fácil. Encerramos aqui esse tutorial sugestivo de como usar o X-Dental para que você possa oferecer um excelente atendimento aos seus pacientes, com uma completa documentação de seus casos clínicos e com um sistema organizacional de atendimento que irá facilitar o trabalho de todos os profissionais envolvidos. Não podemos esquecer também que com ferramentas administrativas simples, a sua forma de gerenciamento será muito mais fácil e completa. Você verá sua clínica com outros olhos a partir de agora. Seja completo, seja X-Dental.